140. Saibamos lembrar, é o título dela. Paulo agora, terminada essa lição aqui bonita, que Paulo fala o que o Cristo fez por nós, né? Colocou-se em exemplo, dizendo: olha, eu acho que Jesus, se ele fizesse um pedido a Deus, eu acho que Deus, merecimento ele tinha, Deus não deixaria de atendê-los. Mas aquele homem nos mostrou que nós não necessitamos pedir a Deus. Compreendeu? Não precisa. Olha, 140. Saibamos lembrar. Então Paulo fala que Jesus se deu. E agora ele fala assim, ó, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: lembrai-vos das minhas prisões. Então ele está mostrando mais um momento, ó. Jesus sofreu, agora para nós, ó, cristão, lembre-se das minhas prisões, tá? Vamos lá. Nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nessa observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta aos amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antivisão da facilidade celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoites, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles que se consagram admiração e respeito. Não te esqueça de imitá-los, afeiçoando-se aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Mostrando, seja, quando a gente os vê iluminados, a auréola, todo mundo quer. A gente fala de Chico Xavier, maravilhoso. A gente fala de Valdo Franco. Quem não quer? Mas quantos de nós estamos prontos a ter uma vida de servir a Deus como eles tiveram, né? Aos santos, os homens que nós consideramos. Porque nós queremos a glória, o sucesso, o reconhecimento que eles têm, mas não queremos os esforços que eles tiveram que fazer. É isso mais ou menos que a lição está falando. Nas infantilidades da reflexão costumeira, está dizendo, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Aí a gente admira um santo, admira um médium, admira um outro personagem. A gente supõe, muitos de nós supomos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. E muitos de nós até acham que ainda, depois que morrer, ainda vamos encontrar com eles. E ele diz assim: não guardam senão o céu através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Normalmente quando a gente pensa nessa forma, quando a gente fala, nossa, Chico Xavier, Valdo Franco e os santos espíritos evoluídos, meu Deus, que maravilha os espíritos evoluídos. Normalmente a gente tem uma ideia de que o céu é um lugar de repouso. É um lugar onde a gente vai sair desse planeta aqui
quando morrer, cheio de tribulações, dificuldade e do trabalho, né? E vai para um lugar onde a gente geralmente tem um lugar e geralmente um monte de poltronas de nuvem fofinha, cheio de anjinho peladinho tocando aquela harpa paraguaia e tal, e a gente vai ficar o dia inteiro comendo uva, né? O tempo todo ali com Deus, aquele velhão com aquele pijamão branco, né? Que fica ali sentado naquele trono, cercado de anjos, só bisbilhotando a vida dos outros na terra, porque para nós só existe a Terra. Então não existem os outros planetas, né? Então ele continua aqui dizendo: quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Quantos de nós só vamos lembrar do sucesso de Paulo, do sucesso de Chico, do sucesso de Divaldo, do sucesso dos grandes homens que estiveram na terra? Entretanto, ele está dizendo nessa observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões. Quantas prisões ele teve? Como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antivisão da facilidade terrestre. Ele está falando assim: olha, não pense que a caminhada para a evolução vai ser fácil, vai ser tranquila, tá? E sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino de Deus. Ou seja, aquele que busca alcançar o reino de Deus vai ter que trabalhar muito, vai ter que trabalhar muito mesmo. Reforma íntima não vai ser fácil. As conquistas da espiritualidade sublimada têm igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis. Meditemos nos espinhos que lhe feriram a fronte. Então, até mesmo essa coroa, essa auréola aí, ela foi feita, lembra, Jesus foi feito de espinho. Antes que a gente veja uma coroa luminosa trazida pela evolução desses seres, vamos lembrar que ela antes eram espinhos pontiagudos que lhe feriram a fonte, doloridas. Só se transforma em luminosa depois que morre, mas enquanto estão na terra, os espinhos, as pedradas, as dores, as chicotadas, os deboches, as perseguições e as injustiças nos provocam muita dor, muito sofrimento. Mas depois que partimos daqui, onde não temos mais corpos, aí eles se transformam em luzes. Mas não podemos fixar só as luzes. Temos, isso que Paulo está chamando a atenção, temos que saber como essas luzes foram alcançadas. Com muito sacrifício, muita luta, muita busca. Então, Paulo conseguiu, ele está dizendo, atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoites, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Aí ele diz assim: não mires apenas a superioridade, não fica olhando só a evolução de um espírito manifesta que está ali naquele momento, daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não fica olhando só isso. Não te esqueça de imitá-los. Imita-os, afeiçoando-os aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Então, quando a gente vê uma imagem, aqui nós temos uma de Chico Xavier, temos outras imagens. Para que servem as imagens? Bom, primeiro a gente sabe que elas não são nem muito a verdadeira identidade, né, do espírito. Principalmente quanto mais para trás temos notícias daquela personalidade, menos fotografia existe, menos. Então a gente tem mais ou menos uma noção. Não que eles são igual àquelas imagens. Mas para que servem as imagens? Neste caso aqui, ele está falando assim: olha, né, nos faz dar um bom uso à imagem.
quando você tiver uma imagem, um quadro, procure, ao olhar para o quadro, desejar imitar aquela imagem. Imite ela. Diz assim: se você conseguiu, eu vou conseguir. Se você pôde, eu posso. Se você fez, eu faço. Então é como se aquele quadro chamasse você quase como uma disciplina. É como se ele fosse um mestre seu, verdadeiro, né? Então vamos olhar aqui para Chico Xavier e dizer assim: toda hora que eu olhar para o quadro de Chico Xavier, você fala: mestre, eu estou indo, mas estou chegando. Comecei a te imitar. Estou estudando sua vida, estou vendo como que você vivia e vou te imitar, vou buscar a lutar como você lutou, vou te seguir. E aí ele diz assim, ó: afeiçoando aos serviços sacrificiais a que se devotaram. Então veja quantas coisas eles fizeram em sacrifício. Deixaram muitas vezes a vida deles, o conforto da vida deles, e foram fazer até a morte para se tornar aquela personagem que hoje você admira. Mas não veio do nada, não veio como um prêmio, não caiu do céu. Então, quando admirarmos um espírito, um homem evoluído, um espírito evoluído, que a gente consiga abrir o coração e pensar: é talvez o que eu quero ser, e começo a imitar, estudar a vida dele e fazer todos os compromissos seguindo a direção dele, com amor, como se ele fosse o mestre. Lógico que o nosso maior mestre é Jesus. Então, se eu falar isso agora de Jesus, muita vai falar: Deus me livre, eu estou longe de Jesus. Então começa por aquele que você admira. Quer ver? Você pode começar por Chico Xavier, se você admira. Vê a vida dele, tenta imitá-lo. Imitá-lo no sentido não de copiá-lo, né? Mas imitá-lo de: olha, se ele viveu em simplicidade, por que eu quero tanta fartura? Se ele viveu no trabalho, por que eu quero tanto descanso e nunca quero começar minha missão nessa vida? Quantos de mim já me chamaram e falaram assim: está na hora de você começar sua evolução, sua reforma íntima. Eu falo: não, deixa, um dia, calma, eu vou começar. Mas admiro Chico Xavier. Então não tem sentido. Mais uma vez, ele está mostrando para nós assim: você não admira Chico Xavier, você admira o grau que ele alcançou. É mais ou menos assim. Vamos supor que tivesse um homem muito sucesso na vida dele hoje. Então, um monte de pessoas que admiram ele no sucesso. Mas vamos estudar a vida desse homem. Nasceu na favela, apanhou muito, foi perseguido, passou fome, foi doente. Quando vai falando da vida dele, todo mundo vai até murchando, né? Aí alguém pergunta assim: até agora vocês admiram ele? Não, ninguém quer admirar ele, não. Bom, então, um certo dia a fama dele explodiu. Aí entra eu, aí eu admiro ele, esse homem. Eu tenho foto dele de tudo, em qualquer lugar. Mas a história da vida dele você não ama. Entendeu? É mais ou menos isso que ele quer nos dizer. Nós admiramos os santos, os bons homens, mas nem muitas vezes queremos a história de vida dele, nem querer saber a história de vida dele. Nós queremos muito. E aqui ele está chamando a gente para um outro modo. Então, se você admira alguém, procure verificar como ele conseguiu chegar nessa posição que você admira, e você vai descobrir que você pode chegar nela. Imita. É isso. Então, entendendo sempre que para que a gente sirva, entenda a Deus, as vontades, os ensinamentos, nós temos Jesus, que foi o espírito mais evoluído que pisou na terra e trouxe os seus ensinamentos. Muito bem. Mas para que a gente comece a compreender os ensinamentos de Jesus, nós não podemos ficar à distância do Cristo. Nós precisamos realmente tentar nos aproximar
dele através dos seus ensinamentos. Então, Jesus já é um chamado para todos nós. Ele é aquele chamado que diz assim: ei, você que está aí, o que você está fazendo? Você já conseguiu entender o que eu queria te ensinar? Se não conseguiu, o que você está fazendo aí, parado, sentado? O que você está aguardando? Um dia a vida vai te chamar, você vai partir desse mundo, e você vai ter feito isso? Quando você vai começar? Porque nós entendemos que amar a Deus e amar ao Cristo é simplesmente dizer: eu amo Deus, eu amo Cristo, mas nem conhece o Cristo. Não estudamos em profundidade quais são os seus ensinamentos. De repente, quando nós chegarmos na profundidade, vamos dizer: ah não, esse Cristo eu não gosto dele. Não imaginava que ele estava fazendo isso. Eu gostava mais daquele Cristo que tudo que eu pedia em nome do Pai, em nome dele, ele me dava. Então Deus era o Papai Noel para mim. Eu entendia que anjo da guarda era para me proteger de todo mal. Então eu andava de qualquer jeito, não estava nem aí pensando no amanhã. E o anjo da guarda não tinha que lutar com karatê, kung fu, capoeira, enfim. Agora de repente eu vou entendendo esse tal de Jesus e vou compreendendo que eu é que tenho que me transformar num ser evoluído e que ele está me chamando para segui-lo. Olha só, me chamando para segui-lo, quer dizer, e como nós sabemos, Jesus não senta nunca, não para nunca, então ele está me chamando para o trabalho infinitamente. Ou seja, se eu realmente for seguir esse homem, eu nunca mais vou descansar, eu nunca mais vou parar de trabalhar, eu nunca mais vou parar de servir. Será que é esse Cristo mesmo que eu amo? Ou eu amo aquele outro Cristo? Um Cristo que vai me apresentar as leis e vai pedir que eu cresça para compreendê-las, estudando elas, né? Aliás, estudando eu cresço para compreendê-las. Depois ele vai pedir para eu pôr em prática essas leis na minha vida. E aí eu estou pensando num Cristo talvez bem diferente. Bem diferente. E agora com Joana de Ângeles, nós vamos pensar assim: bom, um Cristo que veio e disse assim: toda a história da evolução de cada espírito, de cada um de nós, está ali no Evangelho. Todos nós passaremos por todas aquelas situações, todas aquelas etapas, todos aqueles entendimentos e sofrimentos, para no final vencermos o mundo. Só deixaremos de reencarnar neste mundo se vencermos o mundo. Deixaremos de reencarnar nesse mundo por mérito. Caso contrário, nós continuaremos a reencarnar neste mundo ou em mundos inferiores a este. Mas só quando vencermos. Vencer não é de luta. Vencer é entender. Quando você venceu a primeira série, quando aprendeu tudo que a primeira série tinha para te ensinar, depois você foi para a segunda série, você venceu a segunda série, aprendeu tudo que tinha, e assim foi indo. Quando você vencer o mundo, aprender tudo que você tinha que aprender com este mundo, você não precisará mais reencarnar neste mundo. Até lá, tudo que este mundo nos proporciona, tudo que este mundo nos convida, ele está apenas promovendo situações onde nós teremos que pôr em prática o nosso conhecimento, nossa boa vontade, nossa persistência para superá-lo. A proposta é incrível, né? Como é interessante. A proposta de toda natureza que existe em todo o universo é desapego. Porque, agora vamos imaginar, vamos supor que a Terra tem um espírito.
o espírito do planeta Terra. Tudo que ele quer de nós é que vão e me esqueçam. Desapeguem de mim. Larga do meu pé. Não é isso? Quando você for para um outro planeta, o outro planeta fala a mesma coisa que você. Aprenda logo tudo e vá embora. Não fica aqui. Desapegue de mim. E para onde você for, a maior mensagem de todo o universo é desapego. Porque só se alcançamos a liberdade plena sem nos amarrarmos, enroscarmos em algumas situações. Então a Terra é esse planeta que nos recebe com os braços abertos e está dizendo assim: eu vou dar todas as provas, vou criar todas as situações, vou promover todos os palcos necessários das novelas da sua vida, simplesmente para que você pratique o desapego deste planeta e consiga viver. Desapegando deste planeta, você vai conseguir viver em paz, em equilíbrio, em harmonia, com uma felicidade, sem estar no planeta Terra. Agora, aí então você vai estar livre. Aí você não precisa mais do planeta Terra e de nada que o planeta Terra te oferece. Então, por isso a evolução nossa, falando ali no histórico, que vemos na maneira de cultuar, fazendo as oferendas, vamos nos libertar o máximo nessa relação material com Deus, sem oferendas. Vamos doar o nosso coração, doar a nossa fé, doar a nossa vontade de servir a Deus. É isso que Ele quer. Ele quer o coração do pecador convertido em servidor, em filho de Deus. Só isso. E só quem pode fazer isso somos nós, cada um de nós.